Nós estamos ouvindo o deputado Arthur Duval, pré-candidato ao governo de São Paulo, aqui no Jornal da Bandeirante. Gente, eu ia perguntar, deputado, primeiro a respeito do que aconteceu ontem na Assembleia. Acabei de ver a imagem aqui. O senhor foi agredido pelo deputado Gil Diniz. Sim. Várias vezes, inclusive. Mas o senhor citou duas vezes já nas respostas a habitação. Então vou mudar de pergunta. Qual é a sua proposta? Até pegando como gancho, o deputado Márcio, o ex-governador Márcio França, já falou de habitação, e o Boulos também falou em mutirões. Qual é a sua proposta para esse setor? Olha, esse problema você resolve ele em camadas. A primeira camada, não sei se posso me estender nesse tema, mas é como eu falei, revisão do Pacto Federativo. Eu quero lembrar aqui que a cada R$ 11 que São Paulo arrecada, então a gente trabalha e gera R$ 11, R$ 1 fica em São Paulo. 10 sobe para Brasília, lá para Bolsonaros e Lulas gastarem mal o nosso dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Então, ninguém vai reduzir imposto, ninguém vai fazer reforma nenhuma no Estado se não tocar nesse assunto, que é a revisão de Pacto Federativo. Isso aqui é um tema à parte. Agora, mais diretamente tratando aqui de habitação, se você pegar programas de habitação na história do Estado de São Paulo, você tem um monte. Você tem ali, escolhe uma letra do alfabeto, tem um nome ali de programa de habitação com essa letra. O problema é que todos eles se basearam principalmente em financiamento público. E esse é um erro. Eu acho que a gente deve se espelhar onde deu certo ao redor do mundo. Se você pega, por exemplo, o programa habitacional de Singapura, que é 10 vezes maior do que o déficit que a gente tem aqui hoje em São Paulo. Mas Singapura é desse tamanho, deputado. Não, então, mas o déficit habitacional deles, nos últimos 70 anos, era maior, muito maior do que o de São Paulo hoje. Hoje o nosso déficit habitacional está em torno de 3,5 milhões de famílias e cresce 10% ao ano. Agora, em relação ao programa habitacional, o que foi feito com novidade? Primeiro lugar, regularização fundiária, tá? Com uso capião coletivo. Então, você pega aquelas favelas, é extremamente difícil dizer onde começa o quê. Então, acho que nesse momento, o uso capião coletivo, e a partir do Estatuto das Cidades, que foi aprovado nos anos 2000, é possível fazer isso, né? Propriedade ali coletiva. Inclusive, e aí cito até a parte do vislumbre aqui do papel da mulher na sociedade, é priorizar a propriedade para as mulheres da família. Então, se tem uma família ali, você prioriza o título de propriedade para a mulher daquele lar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, como eu falei, a gente fazer, a partir dos fundos privados, aluguel social. Então você faz o seguinte, olha, eu vou te dar aqui, vou tirar as taxas de potencial construtivo, vou tirar aqui restrições do plano diretor ou das leis de zoneamento, e você se compromete a, em 20 ou 30 anos, fazer uma moradia de aluguel social, onde você coloca Mas ali... isso aí teria que passar pela Câmara Municipal, com né? certeza. Não é atribuição só do governador. Exatamente. Não só pela Lesp, que é fácil, relativamente fácil, mas pela Câmara Municipal, que também tenho aqui convicção de que não é um desafio tão grande. Haja vista que programas impopulares passam demais, taxa do lixo, enfim. Esses programas de habitação nunca tiveram nenhum tipo de dificuldade, ainda mais tendo em vista o interesse dos próprios vereadores nos seus bairros em levar obras para lá. Obras que suprem um déficit habitacional real, né? Se você pegar, inclusive, na zona sul de São Paulo, onde a gente tem um dos vereadores mais fortes, eu diria, do país, você tem um déficit habitacional imenso. Inclusive, é lá que o crime organizado ganha dinheiro, tá? Muita gente acha que o crime organizado ganha dinheiro só com tráfico de drogas, não. Com habitação irregulares, inclusive em áreas de proteção ambiental, é onde o crime organizado mais fortalece em São Paulo. Deputado, Sérgio Moro estará no seu palanque, o senhor estará no dele? Qual que é a sua relação com o pré-candidato à presidência e ex-juiz? Com certeza, estamos trabalhando com ele em conjunto, né? Não é uma candidatura fácil, já visto os tremendos desafios que a gente tem pela frente, mas pretendo sim agir em parceria com ele, e em janeiro teremos novidades. Eu queria perguntar para o senhor sobre IPVA, né? Como é que o senhor votou nessa questão do parcelamento de IPVA em 5 vezes lá na Assembleia Legislativa? Foi uma boa medida do governo do estado nesse momento de dificuldade financeira para muita gente e supervalorização, né, dos carros? Foi contra, não pelo parcelamento em si, mas por dois problemas. Primeiro, que aqui há um incentivo que eu chamo de subsídio a locadoras, né? Então você distorce uma lógica de que todo mundo vai pagar igual para beneficiar quem? Para beneficiar o mais rico? Por que a locadora, haja vista grandes doadores de campanha,
estão sendo beneficiados nisso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a ampliação demais, né, do aspecto do PCD. Hoje eles colocaram ali como qualquer deficiência sensorial a possibilidade de você comprar um carro com subsídio. E aí eu pergunto para você, se eu disser, é um exemplo que parece absurdo, mas ele não é. Se eu disser que eu estou com as mãos muito grossas e não sinto direito aqui esse microfone, eu tenho o mesmo desconto de uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, eu não considero isso justo. Eu considero isso eleitoreiro e considero isso, mais do que tudo, um privilégio para quem já está na ponta da pirâmide, que são os grandes locadores de carros do Brasil, e todo mundo sabe o nome. Não preciso citar aqui. Então, foi um projeto direcionado e eu votei contra. Ô, deputado, que novidades o senhor falou que podem chegar em janeiro? Olha, se são novidades que vão chegar em janeiro, não podem chegar agora. Então só aqui é perguntar. Mas eu vou te falar uma coisa. Por janeiro, vocês serem os primeiros a me darem o espaço que vocês estão me dando aqui, eu parabenizo muito a Rádio Bandeirantes, não só a Rádio Bandeirantes, mas a TV Bandeirantes, por terem a coragem, inclusive, o ano passado, de realizarem o debate da principal capital da América Latina. Eu vou dizer para vocês, a gente tem sim uma conversa muito avançada com o pré-candidato Sérgio Moro. Estamos trabalhando para que a gente faça uma campanha uníssona no que diz respeito a propostas e queremos direcioná-lo ali para o conjunto de propostas que nós acreditamos. Acho que isso tem grandes chances de dar certo. Com a possibilidade disso aí para o Podemos, por exemplo? Também, na verdade, a questão partidária ela é menos importante, por incrível que pareça. Como eu te disse, pela primeira vez na minha vida, eu não tenho o problema de buscar partido. Os partidos estão me buscando e provavelmente a gente vai decidir isso lá para perto das convenções, que é em março, abril, mas o Patriota me dá muito espaço. Tenho convites também do União Brasil, então tem muita coisa na mesa. E nessa grande conversa que o senhor está tendo nos bastidores, o senhor abriria mão de uma candidatura ao governo do estado de São Paulo para disputar a chapa com o Sérgio Moro em alguma outra posição, Senado, Câmara Federal? Eu acho que não faz outro candidato a governo para compor chapa eu acho que não faz sentido nesse momento, principalmente porque a minha candidatura ela tem uma visão diferente de todas as outras que estão apresentadas. Eu não vejo semelhança quando a gente pega qual que seria mais parecido comigo. O Rodrigo Garcia, que foi vice do PSDB, que dominou São Paulo por 20 e poucos anos. Não dá, entendeu? Não dá. Eu tenho um propósito. A minha candidatura, além do propósito, ela tem viabilidade. Então, não faz o menor sentido para que isso ocorra. O senhor lembrou, deputado, que a Band fez debates no ano passado, aliás, a única emissora a manter os debates na eleição anterior. Lembrando, senhor, que temos aqui já na nossa agenda, na tradição da Band, o primeiro debate para a corrida eleitoral, também para o governo do estado. Claro, contamos com a sua presença. Contem comigo, com certeza. Deputado, só para encerrar, uma pergunta que a gente faz para todos os pré-candidatos que ficam aqui conosco, que concedem entrevista ao jornal Gente. Qual a marca que o senhor pretende deixar no... Olha, a marca da eficiência, né? Como eu te disse, muitas vezes as pessoas acham que é um provocador. Mas lembrem sempre, a tua fama de paulista fora do estado é essa. Você é um cara ranzinza, você é um cara esquentado, você está sempre com pressa, mas você entrega resultado. Você é responsável por quase 40% de toda a arrecadação do nosso estado. Então, a gente não pode ficar só com vergonha de falar que sou... Não, eu sou paulista. Inclusive, essa é a minha principal diferença pro João Dória aqui. Eu não sou brasileiro de São Paulo. Eu sou paulista, eu sou herdeiro daqueles heróis de 32 que lutaram pela nossa Constituição, pelos imigrantes e pelos migrantes que construíram esse estado, e é esse espírito que eu vou levar para as eleições do governo. Deputado Arthur Duval, mais um entrevistado na série da Rádio Bandeirantes com pré-candidatos ao governo do estado. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Ano que vem vamos nos falar com certeza. Muitíssimo obrigado. Obrigada, deputado.